Foram décadas de casamento até eu perceber a verdade. E essa verdade não chegou como um choque repentino. Ela foi se revelando aos poucos, como uma luz fraca que insiste em atravessar uma fresta que a gente finge não ver. Admitir o que eu vivi significava admitir que passei boa parte da minha vida acreditando em algo que não era o que eu sentia, mas sim o que eu aprendi que deveria sentir. Por muitos anos, eu disse a mim mesma que estava tudo bem, que casamento é assim mesmo, que o tempo muda as pessoas, que a paixão vira companheirismo. Repeti essas frases tantas vezes que quase me convenci de que o vazio que me acompanhava era só cansaço, rotina ou exagero meu. No começo, havia planos, havia risadas, havia aquela sensação de estar escolhendo alguém para caminhar ao lado. E eu me agarrei a essa memória como quem segura um retrato antigo para justificar o presente. Porque quando as conversas começaram a diminuir, quando o interesse foi ficando seletivo, quando o toque se tornou automático e a escuta virou distração, eu dizia que era fase, que passaria. Fui aprendendo a normalizar ausências que já estavam se tornando constantes. Eu me lembro de quando comecei a falar menos para evitar conflitos, a escolher melhor as palavras para não provocar impaciência, a guardar sentimentos para não parecer exigente. Essas pequenas concessões pareciam inofensivas no início, mas com o tempo foram se acumulando como renúncias silenciosas. Ninguém via, mas eu sentia todos os dias. Cada vez que eu me calava, algo em mim se retraía um pouco mais. Eu achava que solidão era dormir sozinha, era não ter com quem dividir a cama. Por isso demorei tanto para perceber que eu já vivia uma solidão diferente, uma solidão acompanhada, aquela em que existe alguém ao seu lado, mas não existe troca, não existe presença emocional, não existe interesse real pelo que você sente. E essa solidão é ainda mais difícil de reconhecer, porque ela não aparece nas fotos, não chama a atenção de ninguém, só se instala dentro do peito e vai crescendo em silêncio. Com o passar dos anos, me tornei especialista em manter tudo funcionando. Cuidava da casa, da rotina, das obrigações, resolvia problemas. Quanto mais eficiente eu me tornava, menos eu me sentia vista como pessoa. Minha presença passou a ser associada à função, não ao afeto. E ninguém costuma questionar aquilo que funciona. Ninguém costuma agradecer aquilo que já espera receber. Houve momentos em que tentei conversar, tentei explicar que me sentia distante, que sentia falta de troca, mas essas tentativas eram frequentemente minimizadas, tratadas como exagero, como drama desnecessário. E cada vez que isso acontecia, eu saía da conversa me sentindo menor, confusa, insegura sobre meus próprios sentimentos, porque quando a sua dor não é reconhecida, você começa a duvidar dela. Comecei a sentir culpa por não estar satisfeita, culpa por desejar algo diferente, culpa por pensar que talvez aquela vida não fosse suficiente para mim. Afinal, havia uma história construída, havia tempo investido, uma imagem a sustentar. Essa culpa me manteve ali por muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Eu sempre fui ensinada a colocar o coletivo acima de mim, a aguentar, a ser compreensiva, a não desistir. Com o tempo, percebi que me sentia mais à vontade quando estava sozinha do que quando estava acompanhada. Sozinha eu podia respirar, pensar, existir, sem precisar me moldar. Ao lado dele, eu estava sempre me ajustando, esperando, tentando não incomodar. Essa percepção me assustou profundamente, porque eu nunca imaginei que poderia me sentir menos sozinha estando sozinha do que estando casada. Lembro de noites em que deitava ao lado dele,
e sentia uma distância que não podia ser explicada pelo espaço físico. Uma distância feita de silêncios não compartilhados, de pensamentos guardados, de emoções engolidas. Nesses momentos, eu me perguntava em silêncio: quando foi que paramos de nos encontrar de verdade? Quando foi que deixamos de nos escolher emocionalmente? Meu corpo começou a dar sinais, porque o corpo sempre percebe antes da mente. Passei a sentir um cansaço constante, uma falta de entusiasmo, um aperto no peito, que surgia principalmente quando eu precisava pedir atenção ou explicar sentimentos. Isso me fez perceber que algo estava errado. Amor não deveria causar essa tensão permanente. Não deveria exigir tanto esforço para existir. Houve dias em que me senti completamente invisível, como se minha presença fosse apenas um detalhe conveniente. Nesses dias, eu me perguntava: quando foi que comecei a aceitar tão pouco? Quando foi que passei a achar normal não ser escutada? Quando foi que deixei de me perguntar se eu também estava sendo feliz? E essas perguntas começaram a ficar mais altas do que o medo de encará-las. Eu percebia que era procurada quando havia problemas, quando havia decisões a tomar, quando algo precisava ser resolvido, mas raramente quando havia vontade de compartilhar algo leve, algo bonito. Isso doía, porque me colocava sempre no lugar do suporte, nunca no lugar da escolha. E ser necessária não é o mesmo que ser desejada. Durante muito tempo, confundi estabilidade com amor, rotina com parceria, silêncio com maturidade. Só muito depois comecei a entender que estava vivendo uma ausência disfarçada de presença. Havia alguém ali, mas não havia conexão. Havia convivência, mas não havia encontro. E essa diferença foi se tornando impossível de ignorar. Comecei a sentir que minha vida estava sendo vivida no automático, que eu cumpria papéis, mas não vivia emoções, que eu estava sempre ocupada demais, mantendo tudo em ordem, para perceber o quanto estava vazia por dentro. E essa sensação me acompanhava como um sussurro constante, pedindo atenção, pedindo mudança, pedindo coragem. Houve um momento simples, quase banal, que marcou algo em mim. Contei algo importante e percebi no olhar dele que aquilo não tinha chegado, que minhas palavras tinham se perdido no caminho. Naquele instante, senti uma solidão tão profunda que precisei ficar em silêncio para não chorar, porque ali eu entendi, mesmo sem querer admitir, que eu estava sozinha naquele casamento. Essa percepção não veio acompanhada de raiva, veio acompanhada de tristeza, de um luto silencioso por tudo o que eu imaginei que viveria e não vivi, por tudo o que deixei de sentir, por tudo o que engoli em nome de uma ideia de compromisso que já não me fazia sentido. E esse luto começou a crescer dentro de mim. Mesmo antes de qualquer decisão concreta, eu ainda não sabia o que faria com essa descoberta. Ainda não sabia como lidar com o fato de que foram décadas de casamento até eu perceber a verdade. Mas algo tinha mudado, algo que não podia mais ser ignorado, porque quando uma verdade se instala no peito, não há rotina que a faça desaparecer. Eu continuei ali por mais algum tempo, porque sair não é simples, porque mudar uma vida inteira não acontece de um dia para o outro, mas aquela verdade já estava posta. E mesmo sem decisões imediatas, ela começou a reorganizar tudo dentro de mim, preparando o terreno para questionamentos que não poderiam mais ser adiados. Talvez, se você escuta essa história com atenção, também reconheça alguns desses silêncios. Porque quem acompanha histórias como essa sabe que elas raramente pertencem a uma pessoa só. Se você se identificou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, colocar para fora é o primeiro passo para encontrar
o caminho. Obrigada por ouvir. Depois que aquela verdade começou a se formar dentro de mim, eu tentei resistir a ela, porque admitir o que eu sentia significava desmontar décadas de escolhas, de justificativas, de histórias que eu mesma contei para sobreviver emocionalmente. Então eu segui fazendo o que sempre fiz, acordando, cumprindo a rotina, resolvendo o que precisava ser resolvido, mantendo tudo em funcionamento, como se nada tivesse mudado, mas por dentro havia um incômodo constante, uma sensação de que eu estava traindo a mim mesma ao fingir que ainda acreditava naquela versão da minha vida. Eu comecei a perceber o quanto eu evitava pensar, o quanto eu me mantinha ocupada para não ouvir meus próprios pensamentos, porque quando o silêncio chegava, as perguntas apareciam e elas eram difíceis demais para serem respondidas rapidamente. Perguntas sobre quando foi que parei de ser vista, sobre quando foi que me tornei apenas alguém que mantém tudo de pé, sobre quando foi que comecei a confundir compromisso com abandono de mim mesma. Havia dias em que eu me convencia de que era tarde demais para mudar, de que depois de tantos anos não fazia sentido questionar, de que eu deveria ser grata pelo que tinha, e essas frases pareciam sensatas, maduras, responsáveis. Mas no fundo, eram apenas formas elegantes de calar um desconforto que já não aceitava mais ser ignorado. Por quê? Quanto mais eu tentava me convencer, mais distante eu me sentia de mim. Eu observava nosso convívio com mais atenção e percebia o quanto ele havia se tornado automático, funcional, previsível, como se vivêssemos em paralelo, dividindo o mesmo espaço físico, mas não o mesmo mundo emocional. E essa percepção doía porque mostrava que não era apenas uma fase, não era apenas cansaço, era uma ausência construída ao longo do tempo, feita de silêncios aceitos, de diálogos adiados, de sentimentos engolidos. Eu comecei a lembrar de todas as vezes em que tentei falar e fui interrompida, minimizada ou simplesmente ignorada. E essas lembranças ganharam um peso diferente agora, porque antes eu as tratava como episódios isolados. Mas agora eu via um padrão, via uma repetição constante que mostrava que minhas necessidades emocionais nunca foram prioridade, apenas toleradas quando não exigiam esforço. Eu me perguntava se parte da culpa era minha, se eu tinha permitido demais, se eu tinha me adaptado demais, se eu tinha aceitado migalhas em nome da estabilidade. E essa autoanálise era dolorosa, mas necessária, porque eu precisava entender como cheguei até ali. Não para me punir, mas para me libertar da ideia de que aquilo era o único destino possível. Houve momentos em que pensei que talvez, se eu tentasse mais uma vez, se eu explicasse melhor, se eu fosse mais paciente, algo pudesse mudar. E essa esperança surgia como um reflexo antigo automático, porque durante anos fui eu quem sustentou a relação emocionalmente. Mas dessa vez, algo em mim estava diferente, porque eu já sabia que explicar mais uma vez significaria repetir um ciclo que só me desgastava. Eu comecei a perceber que estava cansada de pedir o óbvio, cansada de esperar o mínimo, cansada de justificar ausências que não deveriam existir. E esse cansaço não era físico, era um esgotamento emocional profundo. Aquele que faz a gente perder a vontade de tentar, não por falta de sentimento, mas por excesso de frustração. Eu também comecei a notar como o meu corpo reagia. Quando eu pensava em continuar exatamente do mesmo jeito, sentia um aperto no peito, uma ansiedade silenciosa, uma tristeza difícil de explicar. E quando imaginava a possibilidade de estar sozinha, apesar do medo, sentia uma estranha sensação de alívio, como se algo finalmente pudesse
descansar dentro de mim. Essa ambiguidade me assustava, porque eu sempre acreditei que o medo maior seria o de ficar sozinha. Mas agora eu percebia que o medo maior era o de continuar vivendo uma vida onde eu não era verdadeiramente vista, onde eu precisava me diminuir para manter a estabilidade, onde eu precisava me calar para não desagradar e reconhecer. Isso foi um divisor de águas. Eu comecei a perceber que grande parte do que me mantinha ali não era amor, era hábito, era apego à história construída, era medo do desconhecido, era receio do julgamento alheio. E essa constatação foi dolorosa, porque ninguém gosta de admitir que permaneceu tanto tempo em um lugar por medo. Mas, ao mesmo tempo, foi libertadora, porque me devolveu a possibilidade de escolha. Eu observava como me sentia quando estava sozinha, em silêncio, sem precisar desempenhar nenhum papel. E nesses momentos, eu me sentia mais inteira do que quando estava acompanhada. E isso dizia muito sobre a vida que eu vinha levando, porque companhia de verdade não deveria fazer a gente se sentir menor, cansada ou invisível. Houve noites em que chorei em silêncio, não por uma discussão específica, mas por uma vida inteira de pequenos silêncios acumulados. E esses choros não eram pedidos de socorro, eram despedidas internas. Despedidas da mulher que acreditou que aguentar era virtude, que insistir era amor, que se adaptar era maturidade. Eu comecei a perceber que estava vivendo um luto, antes mesmo de qualquer decisão prática, um luto pela relação que eu imaginei, pela parceria que eu esperei pela troca, que nunca aconteceu da forma que eu precisava. E viver esse luto ainda estando ali foi uma das experiências mais difíceis, porque exigia que eu aceitasse a perda, enquanto tudo ainda parecia igual por fora. Eu me sentia dividida entre o que eu sabia e o que eu ainda tinha medo de admitir, entre a verdade que se apresentava e a vida que eu conhecia. E essa divisão me deixava exausta, porque viver em conflito constante consome energia, consome alegria, consome identidade, e eu já estava cansada demais para continuar fingindo que estava tudo bem. Eu comecei a pensar em quantas mulheres vivem algo parecido, quantas permanecem em relações longas, sentindo-se sozinhas, acreditando que isso é normal, que isso é casamento, que isso é amadurecer junto. E perceber isso me fez sentir menos isolada, porque entender que não era só comigo trouxe uma nova camada de consciência. Eu ainda não tinha tomado nenhuma decisão definitiva, mas algo dentro de mim já tinha mudado para sempre. Porque depois que você enxerga a verdade, não há como voltar a fingir que não sabe. E essa verdade começou a me empurrar lentamente para um lugar onde eu teria que escolher entre continuar vivendo pela metade ou enfrentar o medo de buscar uma vida mais honesta comigo mesma. E talvez, enquanto você escuta essa parte da história, também esteja sentindo esse desconforto silencioso, essa sensação de que algo não encaixa mais. E reconhecer isso não te obriga a mudar nada agora, apenas te convida a se ouvir, porque toda transformação começa quando a gente para de se enganar. Eu ainda estava ali, ainda casada, ainda cumprindo papéis, mas emocionalmente eu já não estava no mesmo lugar. Porque agora eu sabia que aquela solidão acompanhada não era algo passageiro. Era um sinal, e sinais ignorados por tempo demais acabam se transformando em dores difíceis de curar. Essa consciência não me deu respostas imediatas, mas me deu algo que eu não tinha antes, clareza, e com clareza já não era mais possível continuar vivendo no automático, porque a verdade tinha sido vista e ela não pediria mais para ser ignorada. Houve um momento em que eu percebi
que já não discutia mais. Não porque tudo estivesse bem, mas porque algo dentro de mim tinha desistido de tentar explicar. E essa desistência não veio da indiferença, veio do esgotamento, porque explicar sentimentos para quem não escuta é uma forma lenta de se machucar. E eu já tinha feito isso por tempo demais. Eu comecei a entender que o silêncio que eu fazia agora não era o mesmo de antes. Não era o silêncio de quem espera, era o silêncio de quem compreendeu, de quem cansou de traduzir emoções, de quem já não quer convencer ninguém de que merece atenção. Eu me observava com cuidado e percebia que algo tinha se desligado, como uma luz que vai sendo apagada aos poucos, até que a gente só percebe quando já está escuro. E essa escuridão não me assustava como antes, porque pela primeira vez ela não vinha acompanhada de culpa. Vinha acompanhada de clareza. E clareza, mesmo quando dói, traz uma estranha sensação de alívio. Comecei a me afastar emocionalmente, antes mesmo de qualquer decisão prática. Comecei a guardar mais coisas para mim, não por vingança, mas por autopreservação, porque dividir sentimentos num espaço onde eles não eram acolhidos só aumentava a dor. Esse afastamento foi acontecendo de forma tão natural que eu mesma me surpreendi ao perceber que já não sentia aquela urgência de ser vista, aquela ansiedade de ser escolhida. Algo em mim tinha entendido que insistir não mudaria a realidade. Houve dias em que me senti estranhamente calma, e essa calma me assustou mais do que a tristeza. Eu estava acostumada ao conflito interno, à dúvida constante, à tentativa contínua de consertar o que não funcionava. E agora havia um silêncio interno que não pedia ação, apenas aceitação. Aceitar foi um dos movimentos mais difíceis da minha vida, porque significava admitir que não havia mais o que salvar ali. Eu comecei a perceber que já não sentia vontade de compartilhar as pequenas coisas do dia. Não porque não fossem importantes, mas porque eu já sabia que não seriam realmente ouvidas. E quando você deixa de compartilhar, deixa também de criar vínculo. Essa ausência de troca foi escancarando algo que eu já sentia há muito tempo, mas não tinha coragem de nomear. Eu me lembrava de quantas vezes tentei manter tudo funcionando, de quantas vezes sustentei a relação emocionalmente quase sozinha, quantas vezes me adaptei, me calei, me diminuí para preservar algo que agora eu via com clareza, não me preservava. E essa lembrança não vinha com raiva, vinha com uma tristeza madura, aquela que nasce quando a gente entende que fez o melhor que pôde, mas que não foi suficiente para mudar o outro. Comecei a refletir sobre quanto da minha identidade tinha sido construída em torno daquele casamento, sobre quem eu era fora daquele papel, fora daquela rotina. Essas perguntas me davam medo, mas também despertavam uma curiosidade tímida. Havia uma parte de mim que queria se reencontrar, que queria saber quem eu era sem precisar me moldar o tempo todo. Percebi que grande parte do meu medo de ir embora não era sobre ficar sozinha, era sobre o desconhecido, sobre recomeçar depois de tantos anos, sobre encarar o julgamento, sobre desmontar uma vida inteira que parecia sólida por fora. Reconhecer isso foi importante, porque me fez entender que permanecer não estava sendo uma escolha consciente, estava sendo apenas uma forma de evitar o desconforto da mudança. Houve um dia específico em que me ouvi pensando que, se nada mudasse, eu conseguiria continuar daquele jeito por mais alguns anos, mas não conseguiria continuar sendo quem eu era. Esse pensamento me atravessou de forma profunda, porque mostrou que permanecer teria um custo alto demais. O custo de perder a mim mesma. E naquele instante, algo se firmou dentro de mim. Algo que não fazia barulho,
mas que não recuava mais. Comecei a aceitar que aquela solidão não era temporária, não era uma fase, não era algo que eu poderia consertar sozinha. E aceitar isso foi doloroso, mas também libertador, porque parou de me colocar numa luta constante para salvar algo que já não existia, como relação emocional. Eu percebi que o amor que eu imaginava estava mais ligado à memória do que ao presente, mais ligado ao que foi do que ao que era. E viver sustentando uma lembrança não me parecia mais justo comigo mesma, porque eu estava presente demais para continuar vivendo de passado. Comecei a observar como meu corpo reagia quando pensava em continuar ali indefinidamente. Sentia um peso, uma tristeza silenciosa, uma sensação de sufocamento. E quando pensava na possibilidade de uma vida diferente, mesmo com medo, sentia algo parecido com espaço, com respiro, com possibilidade. Essas sensações começaram a me guiar mais do que qualquer argumento racional. Eu entendi que não precisava tomar uma decisão imediata, mas precisava parar de me enganar. E esse foi o primeiro compromisso real que fiz comigo mesma. O compromisso de não fingir mais, de não minimizar mais o que sentia, de não me chamar de ingrata por desejar uma vida mais inteira. Eu também entendi que muitas mulheres vivem esse mesmo processo em silêncio, permanecendo em relações longas onde estão emocionalmente sozinhas, acreditando que isso é normal, que é o preço da estabilidade. E perceber isso me fez sentir menos isolada, porque entender que não era um fracasso pessoal, mas um padrão vivido por tantas outras, trouxe uma nova camada de compreensão. Comecei a me preparar emocionalmente para uma mudança que eu ainda não sabia como seria, mas que eu sabia que precisava acontecer. Porque continuar vivendo daquela forma significava continuar ignorando uma verdade que já tinha se instalado em mim. E verdades ignoradas cobram um preço alto com o tempo. Passei a cuidar mais de mim, em pequenos gestos, em pequenos silêncios, em pequenos limites. E esses gestos eram como ensaios para uma vida mais honesta, porque antes de qualquer ruptura externa, eu precisava construir uma ruptura interna, precisava me fortalecer o suficiente para não voltar atrás por medo. Eu ainda estava ali fisicamente, mas emocionalmente eu já tinha dado alguns passos para fora. E esses passos, embora invisíveis para quem olhava de fora, eram gigantes para mim, porque significavam que eu estava começando a me escolher, depois de décadas escolhendo sempre a manutenção de algo que já não me sustentava. E talvez, enquanto você escuta essa parte da história, também esteja reconhecendo esse momento em que algo se rompe por dentro antes de qualquer mudança visível acontecer. Esse momento em que a consciência se instala e já não permite mais fingimento, porque reconhecer isso não é desistir, é acordar. Eu ainda não tinha ido embora, mas já não estava mais no mesmo lugar. Porque agora eu sabia que aquela verdade não iria desaparecer e que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que decidir o que fazer com ela. Não por impulso, mas por respeito a mim mesma. Porque depois de décadas de casamento, a verdade finalmente tinha sido vista. E ela não pedia pressa, pedia coragem. Se você se identificou com essa jornada, saiba que não está sozinha. Deixe um comentário, compartilhando sua experiência, se sentir confortável e se precisar de ajuda para navegar por esses sentimentos, busque apoio profissional. Existem pessoas preparadas para te ouvir. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa. A decisão começou a se formar dentro de mim muito antes de qualquer palavra ser dita,
porque decisões assim não nascem do impulso, nascem da exaustão, do acúmulo de silêncios, da consciência de que continuar custa mais do que mudar. E quando eu finalmente aceitei isso, algo em mim se organizou de uma forma estranha. Não houve alívio imediato, mas houve firmeza, uma firmeza silenciosa que eu não sentia há muito tempo. Como se pela primeira vez eu estivesse alinhada comigo mesma. E eu já não queria convencer, já não queria justificar, já não queria implorar por compreensão, eu apenas precisava ser honesta comigo e com ele mesmo, que essa honestidade doesse. Quando a conversa finalmente aconteceu, ela não foi explosiva, não foi marcada por acusações ou grandes declarações. Pesada porque carregava décadas de história. E enquanto eu falava, percebi que já não havia aquela expectativa de ser entendida. Havia apenas a necessidade de dizer, de não guardar mais, de não me calar mais, por medo. Eu falei da solidão, falei do vazio, falei da sensação constante de não ser vista. E enquanto as palavras saíam, eu percebia que não havia surpresa do outro lado. Porque o que eu precisava não era de promessas, era de presença. E presença não se constrói às pressas, depois de décadas de ausência. Medo e um alívio contido. Porque apesar da dor, eu sabia que estava sendo fiel a mim mesma. E essa fidelidade tinha um valor que eu não estava mais disposta a negociar. Houve dias difíceis, dias em que questionei se tinha feito a escolha, certa dias em que a culpa tentou voltar, lembrando do tempo investido. Eu comecei a reconstruir minha rotina de forma
lenta, respeitando meus próprios limites, aprendendo a ouvir meus sentimentos sem julgá-los, permitindo-me sentir tristeza, sem achar que isso significava arrependimento. Porque despedidas longas não são simples, elas deixam marcas. Mas marcas também são provas de que algo foi vivido com intensidade. Eu percebi o quanto eu tinha me esquecido de mim, de minhas vontades, de meus desejos, de minhas opiniões. E esse reencontro comigo mesma foi acontecendo aos poucos, em pequenos gestos, em escolhas simples, em momentos de silêncio que agora serviam para me escutar, não para me calar. Eu comecei a entender que reconstrução não é sobre criar uma vida perfeita, é sobre criar uma vida honesta, alinhada com quem você é. E essa honestidade exigia paciência, porque depois de tantos anos vivendo para sustentar algo, eu precisava reaprender a viver para mim. Houve momentos em que senti medo do futuro, medo de não saber quem eu seria sem aquele papel. Mas junto com esse medo, havia uma curiosidade tímida, uma vontade de descobrir quem eu poderia me tornar sem precisar me adaptar o tempo todo. E essa curiosidade começou a ganhar espaço dentro de mim, equilibrando o medo. Eu também comecei a perceber o quanto eu tinha naturalizado a falta de presença, o quanto normalizei o pouco. E reconhecer isso foi essencial para não repetir os mesmos padrões, porque reconstruir também é aprender, é se observar, é entender o que não se quer mais aceitar. Eu entendi que não estava recomeçando tarde. Estava recomeçando no tempo possível. No tempo em que a consciência chegou, e essa compreensão trouxe uma paz inesperada, porque me libertou da ideia de que havia um prazo certo para acordar. Cada pessoa acorda quando consegue. Eu passei a valorizar mais os momentos em que me sentia presente, em que me sentia inteira, mesmo que simples, mesmo que silenciosos. Porque depois de viver tanto tempo desconectada de mim, qualquer sensação de verdade era um presente. Eu sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, que a reconstrução não aconteceria de um dia para o outro, mas pela primeira vez em décadas, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava começando a viver de forma consciente. E essa diferença fazia toda a dor valer a pena. E talvez, enquanto você escuta essa parte da história, também esteja pensando em quantas vezes adiou decisões por medo, por culpa, por hábito. E reconhecer isso não significa que você precise agir agora. Significa apenas que você está se permitindo olhar para a própria vida com mais honestidade. E isso já é uma forma de reconstrução. Foi o início de algo que eu ainda não conseguia nomear completamente, mas que eu sentia crescer dentro de mim uma nova relação comigo mesma. A parte em que eu transformaria a solidão em companhia verdadeira, e esse aprendizado estava apenas começando. Mas agora eu estava disposta a atravessá-lo, com coragem, porque a verdade finalmente tinha sido aceita. E eu já não queria voltar atrás. Depois que tudo se reorganizou por fora, começou o verdadeiro desafio, que foi lidar com o que sobrou por dentro, porque sair de um casamento de décadas não apaga automaticamente os vazios, apenas muda o silêncio de lugar e nos primeiros momentos. Sozinha, eu precisei aprender a conviver comigo sem distrações, sem rotinas herdadas, sem o papel que por tanto tempo definiu quem eu era, e esse encontro comigo mesma foi, ao mesmo tempo,
assustador e necessário. Houve dias em que o silêncio parecia grande demais, dias em que senti medo do futuro, dias em que questionei se teria força para seguir sozinha depois de tanto tempo vivendo em função de uma vida compartilhada, mas nesses mesmos dias eu percebia algo diferente. Eu não sentia mais aquele aperto constante no peito, aquela sensação de estar invisível ao lado de alguém. E essa diferença, mesmo pequena, era significativa, porque mostrava que algo havia mudado de verdade. Eu comecei a perceber que estar sozinha não era o mesmo que estar abandonada, que a solidão que eu temia era muito diferente daquela que eu vivi durante décadas, porque agora eu estava comigo, inteira presente. E essa presença começou a preencher espaços que antes estavam vazios porque não eram compartilhados. E pouco a pouco fui entendendo que companhia de verdade começa dentro. Eu passei a ouvir meus próprios pensamentos com mais atenção, a respeitar meus sentimentos, sem tentar justificá-los, a permitir que a tristeza viesse sem achar que isso significava arrependimento. Porque despedidas longas deixam marcas, mas marcas também são sinais de crescimento, de transformação, de coragem. Com o tempo, comecei a redescobrir coisas simples, o prazer de escolher por mim, de organizar meu tempo sem me adaptar, de sentir sem me censurar. E esses pequenos reencontros foram costurando uma nova relação comigo mesma, uma relação baseada em escuta, respeito e cuidado, algo que eu não percebia o quanto me faltava. Eu entendi que por muitos anos confundi resistência com força, permanência, com lealdade, silêncio com maturidade, e só agora comecei a compreender que força também é ir embora, que lealdade sem reciprocidade vira abandono de si, e que silêncio imposto machuca mais do que palavras ditas. E essas compreensões mudaram completamente a forma como eu passei a olhar para minha própria história. Eu também comecei a enxergar meu passado com mais gentileza, sem raiva daquela mulher que permaneceu por tanto tempo. Porque ela fez o que conseguiu com as ferramentas que tinha, ela acreditou, tentou, insistiu. E foi justamente essa capacidade de sentir profundamente que me permitiu um dia perceber a verdade e escolher algo diferente. Aos poucos fui percebendo que a solidão acompanhada tinha sido mais cruel do que a solidão real, porque na solidão real eu podia me reconstruir, enquanto na solidão acompanhada eu apenas me apagava. E essa diferença se tornou muito clara para mim, porque agora eu sentia espaço, possibilidade e não mais aquela sensação constante de ausência emocional. Eu comecei a perceber que minha história não era sobre fracasso, era sobre despertar tardio. E despertar não tem prazo. Acontece quando a consciência alcança o coração, quando o corpo já não aceita mais fingimento, quando a alma pede verdade. E aceitar isso me trouxe uma paz inesperada, porque me libertou da comparação com outras trajetórias. Eu também percebi que muitas mulheres vivem histórias parecidas, permanecem em relações longas, sentindo-se sozinhas, acreditando que isso é normal, que isso é o preço da estabilidade. E se hoje eu compartilho essa história, é porque sei que reconhecer esse sentimento pode ser doloroso, mas também pode ser o primeiro passo para uma mudança interna, mesmo que nenhuma decisão prática aconteça agora. Eu aprendi que amor precisa de presença, de escuta, de troca real, e que tempo nenhum substitui isso, porque anos não constroem vínculos se não houver interesse genuíno. E aceitar essa verdade me ajudou a não romantizar o passado nem
idealizar o futuro, mas a viver o presente com mais consciência. Hoje eu não me sinto incompleta por estar sozinha, porque eu sei que incompleto é viver ao lado de alguém, sem ser vista, sem ser escutada, sem ser escolhida emocionalmente. E essa clareza me dá tranquilidade para seguir mesmo sem todas as respostas, porque agora eu confio mais em mim do que em qualquer promessa vazia. Eu sigo reconstruindo minha vida passo a passo, respeitando meu ritmo, meus limites, minhas emoções sem pressa, para provar nada a ninguém. Porque depois de décadas vivendo para sustentar algo que já não me sustentava, eu aprendi que viver com verdade é mais importante do que viver conforme expectativas. E se você, que escuta essa história, sente que algo dentro de você também anda silencioso demais, pesado demais, talvez essa não seja apenas a minha história, talvez seja um espelho, um convite discreto para você se ouvir com mais honestidade, porque ninguém merece atravessar a vida inteira sentindo-se só enquanto está acompanhada. Talvez você volte para ouvir outras histórias, como essa. Talvez encontre palavras que também te ajudem a nomear sentimentos antigos. Porque ouvir é também uma forma de se reconhecer. E reconhecer é o primeiro passo para não se perder. Foram décadas de casamento até eu perceber a verdade, e essa verdade, por mais dolorosa que tenha sido, me devolveu algo que eu achava ter perdido, para sempre a mim mesma. E hoje eu sei que nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para acordar, nunca é tarde para viver com mais verdade. Porque o tempo que passou não define o que ainda pode ser vivido. Essa foi a minha história, não como resposta pronta, mas como testemunho de que a consciência chega quando precisa chegar. E quando chega, ela transforma. Tudo mesmo que o caminho depois dela não seja fácil, porque viver sem verdade custa muito mais caro do que enfrentar o medo de mudar